Parte 14. O protótipo da perdição. A realidade na Britânia despedaçava-se. O céu era um redemoinho de escuridão viva, o portal uma ferida aberta que sangrava a própria essência do mundo infernal. No centro do cataclismo, Meliodas já não era nem príncipe nem rei, mas um vaso a transbordar, um campo de batalha cósmico onde duas vontades divinas se digladiavam pelo controlo da escuridão. A voz do verdadeiro rei demônio rugia dentro dele, um estrondo de autoridade ancestral que ameaçava desfazer cada célula do seu ser. Você é um recipiente, menino. E estou a chegar para reclamar o que é meu. Merlin, com o cabelo dançando na tempestade de energia caótica, percebeu que estavam a perder. Puxar o rei demônio para o seu mundo não era a solução, era acelerar a sua própria aniquilação. Eles precisavam de algo igual, mas diferente. Algo que fosse da mesma fonte, mas que contestasse a própria autoridade dessa fonte. Os seus olhos pousaram em Cusack Chandler, que observavam o seu príncipe definhar com uma mistura de horror e lealdade impotente. Os mestres! Gritou ela, a sua voz a cortar o rugido da tempestade. A chave não está em enfrentá-lo, mas em substituí-lo. Antes do rei, havia o original. A compreensão acendeu-se nos olhos anciãos de Chandler. Ele e Cusack não eram apenas servos, eram relíquias. Testemunhas de uma era antes do reinado consolidado do seu mestre. Eram os dois lados de uma moeda que, quando unida, formava o protótipo do poder demoníaco, a forma primordial, caótica e brutal que existia antes da ordem imposta pelo rei demônio. A fusão ancestral, não houve necessidade de ordem. Havia apenas o imperativo do desespero. Cusack e Chandler trocaram um último olhar, um entendimento silencioso forjado em milênios de serviço. Eles não estavam a sacrificar-se, estavam a cumprir o seu propósito final. Os seus corpos começaram a desfazer-se em névoa negra, não uma miasma comum, mas uma essência mais profunda, mais antiga. Dois fluxos de escuridão primordial entrelaçaram-se, rodopiando um em torno do outro como serpentes cósmicas. A energia era tão densa que parecia reverter a destruição à sua volta, criando uma bolha de puro vácuo silencioso. Dentro do turbilhão, as suas formas fundiram-se. Já não se via Chandler ou Cusack. O que emergiu foi uma figura colossal, uma assombração de pesadelo puro. Era o demônio original. Não tinha uma forma definida, alternando entre a magia bruta de Chandler e a disciplina marcial de Cusack. Era um ser de puro instinto e poder, uma força da natureza demoníaca que não respondia a rei ou príncipe, mas apenas à própria escuridão. O contra-ataque do caos. O demônio original não olhou para Meliodas. Olhou através dele, para a presença do rei demônio que lutava por nascer. Com o rugido que fez o próprio portal estremecer, o original atacou. Não era um feitiço ou um golpe de espada. Era uma reação. Era a escuridão a rejeitar a autoridade que a governava, a rebelar-se contra o seu próprio Criador. A sua investida colidiu com a energia do rei demônio que agora envolvia Meliodas. O choque não produziu som, mas sim um silêncio absoluto que foi, de longe, mais aterrador do que qualquer estrondo. Seguido por uma onda de força que não destruiu a matéria, mas sim a lógica. As leis da física desfizeram-se momentaneamente em redor deles. Dentro de Meliodas, a pressão aliviou. A voz opressora do seu pai gritou de fúria. Surpresa! O demônio original não era mais forte do que o rei demônio, mas era estranho. Era um poder da mesma fonte, mas não sujeito às mesmas regras. Era um vírus no sistema. Foi a abertura de que Meliodas precisava. Com a vontade do seu pai momentaneamente distraída e contestada pelo poder primordial, Meliodas concentrou-se. Já não tentava expulsar ou dominar. Ele assimilou. Ele usou o caos gerado pelo demônio original como um martelo para forjar a sua própria autoridade, para bater a vontade do seu pai na bigorna do seu próprio ser. Ele não estava a roubar o trono. Estava a derrotar o rei em combate singular, com a ajuda de uma arma viva e ancestral. Os seus olhos vermelhos, que antes cintilavam com a luta interna, estabilizaram-se. A sua forma, que antes vacilava, solidificou-se. A armadura de escuridão tornou-se mais definida, mais dele.
O demônio original, tendo cumprido seu propósito, começou a desfazer-se, a sua energia dissipando-se no éter, os últimos ecos de Chandler e Cusack desaparecendo para sempre. Meliodas ergueu a mão. O portão no céu estilhaçou-se, não com um estrondo, mas com um suspiro. A conexão com o mundo infernal foi severa. Ele estava só. Já não havia outra vontade dentro dele. Ele baixou o olhar para Merlin, e depois para o mundo abaixo. A sua voz, quando falou, era agora inquestionavelmente a sua, carregada de um poder que era finalmente, completamente, seu. O rei está morto. Ele fez uma pausa, os seus olhos a percorrerem a terra que lhe pertencia. Viva o rei! Meliodas tinha, finalmente, através do sacrifício supremo dos seus mestres e de um ato de puro paradoxo demoníaco, tornado-se no rei demônio, 100%. O preço tinha sido a alma de 2 dos seus servos mais leais e a própria estabilidade da realidade. Mas para um deus das trevas, era um preço insignificante. A sua era, verdadeiramente absoluta, começara agora.